Essa apresentação é sobre um estudo que eu fiz. Eu sou Antônio Carlos Endrigo, diretor de Tecnologia da Informação e presidente da Comissão de Saúde Digital da MB. E o estudo que eu fiz foi sobre o impacto e uma análise da tecnologia generativa em inteligência artificial na área médica, principalmente com foco nos médicos. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação onde eu fiz esse estudo. Então, vamos lá. Eu fiz essa apresentação para a diretoria da AMB e nela eu mostro o conceito do chat GPT, que é baseado no modelo de linguagem profunda. Existe uma arquitetura neural que foi pré-treinada para avaliar grandes quantidades de texto. E, em cima desse aprendizado, ele cria padrões e estruturas de linguagem humana. Então, ele é treinado para gerar uma frase ou um conteúdo como se fosse um humano que tivesse falado. Esse pré-treinamento ele é muito importante porque essas bases elas são geradas de livros, artigos científicos, sites, Twitter, mensagem de WhatsApp, texto, uma infinidade de bancos de dados. Todo esse conteúdo ele obedece um padrão, que é essa linguagem natural que nós geramos. E é esse aprendizado que tem dentro dele, né? Uma vez que ele esteja treinado, né, esse modelo pode gerar textos de forma generativa, produzir respostas ou artigos ou mesmo conteúdos mais elaborados, de forma que parece que foi criado por uma pessoa, mas não foi. Tá? Ah, sempre é importante nós não deixarmos de ressaltar que esse modelo de linguagem ele é baseado em um aprendizado de máquina. Ele não tem um conhecimento específico. Portanto, se fornecermos conteúdos errados, falsos, ele vai aprender em cima desse conteúdo. Por isso que a referência da onde está sendo gerada essas informações, ele é fundamental. Quando não se tem a referência, e no chat GPT que nós hoje temos acesso, que é gerado pelo OpenAI, não tem referências bibliográficas ou referência de onde vem aquele texto. Então, aquilo pode ser falso. Também, a forma de pergunta, ela pode gerar falsas respostas ou respostas erradas. Então, tem que se tomar muito cuidado com a resposta que está vindo do chat GPT. Por isso que é fundamental que, no caso do médico, ele tenha um conhecimento da matéria para poder avaliar se aquela resposta a uma pergunta que ele fez, ela faz sentido, ou se não está tendo um equívoco. Essa imagem aqui ela é muito interessante, porque ela mostra toda a estrutura que existe por trás do chat GPT, que está aqui, deixa eu colocar aqui um apontador, que está aqui no centro. Ok? Agora, eu não vou entrar em todo esse detalhe, mas essa imagem é muito importante. Mas tem 4 pontos fundamentais, que é o Transformer Based Language Models, o Convolutional Neural Networks, o Variational Autoencoder Encoders e o Generative Adversarial Networks, que são esses 4 combos que tem aqui. Não vou entrar em todos eles, tem aqui um conteúdo que você pode entender melhor o que significa esses 4 combos, que são super importantes para o chat GPT. E todos eles têm esse aqui que eu acho que é o mais importante, que é o Large Language Model. Hoje nós temos aí disponível gratuitamente o GPT-3. Eu estou falando isso quando a gente se refere ao OpenAI, mas tem outros serviços que já estão disponíveis. Um deles é o do Bard, que é do Google, que concorre com a Microsoft, que é o OpenAI. Tem também o da Amazon, que está em evolução.
mas todos eles seguem esse modelo que é o Large Language Model, que já vou falar um pouquinho dele. Só para voltar aqui, o que significa o Chat GPT-3 e o Chat GPT-4 é que o Chat GPT-3 é uma versão mais antiga. E essa versão ela tem base de dados até 2021. Ela é gratuita. O Chat GPT 2004 ela é paga. Ela tem um custo mínimo de $20 mensais. Aí você faz uma assinatura, paga $20 mensais, e ela tem uma base mais ampliada, mas ela ainda continua a não fornecer as bases de referência. Então, continua ainda o risco de a gente estar usando uma fonte de dados falsa, ou ruim, ou desatualizada. Vou dar um exemplo para vocês. É, o panarício, que é uma doença de unha, né? Ah, tem um tratamento específico para ser dado, mas existem podólogos que tratam panarício. E tratam de uma forma muitas vezes não recomendada. Pode ser que existe algum site de podólogos aonde vai se buscar informação. E você imagine que se essa informação vier desse site, ao invés de um artigo científico vindo da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Não dá para comparar as duas fontes de dado. E o Chat GPT-4 ele não fornece qual é a referência bibliográfica, apesar de ele ter uma base de dados mais ampliada do que a versão 3, ok? Bom, a LLM, como a gente menciona, ela é interessante porque ela obedece uma distribuição de probabilidade de palavras. Então, você imagina que você faz uma pergunta ou você gera um prompt. Um prompt é você, em vez de perguntar, você coloca uma frase qualquer. Em cima dessa frase que você coloca, ele vai buscar nas bases de dados quais probabilisticamente existem artigos ou frases escritas nesse conteúdo que se aproximam dessa pergunta ou desse prompt que você fez. E é isso que ele traz. E ainda você pode colocar requisitos em cima desse prompt. Ah, eu quero um formato mais formal, ou um formato mais informal, ou um formato com padrão jurídico, ou um formato com padrão de pesquisa científica, um formato mais científico, um formato mais acadêmico. Você define como você quer o formato e ele vai buscar isso lá nessa base que ele tem, equivalente a esses formatos, e é o texto que vai vir, ok? Então, é isso que constitui o ChatGPT. Bom, aqui tem mais informações, isso é muito bacana, porque é, ele traz essas informações de forma muito organizadas, tão organizada que parece que por trás disso quem está é uma pessoa. Mas eu volto a frisar a questão de que a base de dados hoje são caixas pretas, ele não traz as referências bibliográficas. E aqui eu quero trazer uma atualização. Existe um serviço da Microsoft, que é equivalente ao Google, que chama-se Bing, B-I-N-G. No Bing, você faz perguntas e lá ele já traz algumas referências bibliográficas. Então, melhora um pouquinho a tua segurança sobre a fonte de informação que está vindo aquela resposta que você fez. Então, eu sugiro que dê uma testada no Bing e faça algumas perguntas. Pode ser de doença, ou pode ser de algum fato histórico, para saber como que vem a resposta, para se testar e conhecer um pouquinho mais sobre isso. Bom, quais impactos disso na prática médica? Aqui eu trago esse modelo que é muito interessante e quando eu fiz a apresentação para a diretoria da MB, ilustrou muito bem quais são os riscos de se utilizar o chat GPT para se decidir entre qual é uma hipótese diagnóstica ou qual é o tratamento para aquela hipótese diagnóstica que o chat GPT ou esses chats que usam essa tecnologia traz sem referência bibliográfica. Então, eu escolhi aqui
o Napoleão, que ele usava alguns critérios para fazer a escolha da equipe dele. E ele separava os grupos em pessoas inteligentes e ignorantes. E ignorantes, aqui eu não quero dizer pessoas que, no sentido pejorativo, mas ignorantes são aquelas pessoas que não têm o conhecimento adequado. E que é isso que está, de fato, no dicionário, é que a gente trata ignorante com um adjetivo pejorativo, mas o Napoleão não usava dessa forma. Então, inteligentes aqueles que não é no sentido cognitivo, é no sentido de conhecimento. Inteligentes aqui, sim, é no sentido cognitivo. Pessoas que têm um nível bem alto de cognição e, além de cognição, também tem muito conhecimento. Bom, e aí, dentro desses dois grupos, ele separava aqueles com iniciativa e sem iniciativa. As pessoas inteligentes com iniciativa, ele direcionava para postos importantes, embaixadores em países que eram importantes para a França se relacionar. Os inteligentes sem iniciativa para cargos burocráticos, importantes, mas burocráticos. E os ignorantes? Os ignorantes sem iniciativa ia para exército, linha de frente, né? E os ignorantes com iniciativa, eles eram excluídos do seu governo, porque ele era um grande risco para o governo dele. E isto é o que também nos preocupa como médico. Um médico que tem pouco conhecimento, ele não fez uma faculdade boa, né? Não fez residência médica, não tem um título de especialista e que tem iniciativa, esse médico é um grande risco para o paciente. E isso é que nos preocupa. Já um médico inteligente, com iniciativa, e que eventualmente não sabe um determinado tratamento de uma doença que ele diagnosticou, ele usando essas tecnologias pode ajudá-lo muito a tratar os seus pacientes. Porque ele sabe, se o chat GPT der uma resposta que para ele não faz sentido, embora ele não sabe qual é o tratamento adequado, ele não vai usar aquele tratamento. Já o ignorante pode vir a utilizar e causar um dano ao paciente. Bom, eu não podia deixar de falar do Watson da IBM, porque muita gente fala assim, poxa, mas essa tecnologia que está aí não era aquela tecnologia que o Watson da IBM utilizava? Não era bem essa. Tá? E o Watson, aqui só para relembrar, ele gastou muito dinheiro, principalmente em aquisições de empresas, aí são alguns exemplos de empresas que eles compraram, que foi mais de 5 bilhões só em aquisição, e depois eles venderam devido ao fracasso por 1 bilhão e aposentaram o projeto. Tiveram mais de 7 mil funcionários em algum momento, foi o pico onde eles estavam funcionando, e tudo isso foi para o lixo. Por quê? E aqui estão os principais motivos. Apesar da enorme quantidade de dados, a IBM não soube como tratá-los, que hoje essa tecnologia generativa sabe, né? E está sendo muito bem utilizada pelo Google, pela Microsoft, pela OpenAI, pela Amazon e outras empresas que estão vindo aí. E também ficou evidente que os tratamentos para os pacientes lá nos Estados Unidos não serviam para outras regiões do mundo. Então não adiantava, porque as bases lá basicamente eram artigos científicos e experiências clínicas de pacientes dos Estados Unidos, que não é a mesma coisa para um paciente, para uma doença aqui no Brasil. Então, os médicos, quando viam essas diferenças, eles deixavam de confiar nas respostas que eles tinham do Watson. Tá? A tecnologia que eles tinham estava longe de estar pronta também, ainda estavam precisando de muitos acertos, e isso causou um grande descrédito no Watson. E aí eles abandonaram o projeto por total. Aqui são as principais fontes que eu fiz esse trabalho e fica aqui à disposição para se pesquisar. Muito obrigado. Nova AMB, evoluindo sempre.